Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Dani Medeiros do Aprender a Conhecer e hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês a respeito do impacto do diagnóstico na família. Como essa informação chega e como tem sido as reações mais comuns nas famílias. Vamos conversar um pouquinho? Vem comigo! A ser falado é que na maioria das vezes as mães recebem esse diagnóstico. As mesmas mães que recebem o diagnóstico, elas mencionam que já desde a criança, muito ali bebê, elas já percebiam alguns indícios que futuramente iriam compor esse diagnóstico. E hoje eu gostaria de compartilhar um pouco dessa minha experiência, um pouco dessa minha vivência com as famílias, quando chega esse diagnóstico. E reações, e aí eu vou citar algumas mais comuns, fazem parte desse momento, que esse diagnóstico é fechado e chega como uma documentação, uma nova percepção da criança dentro do seu neurodesenvolvimento. Uma das características que vem como relato muito forte é a questão inicial da negação. As famílias, de modo geral, elas costumam, mesmo sabendo, mesmo tendo já algumas desconfianças a respeito do diagnóstico, muitas falam que nesse momento o primeiro impacto, a primeira reação é a negação. E a gente sabe que a negação é uma autodefesa, inclusive, que o cérebro emite em relação a situações que a gente não sabe como vai lidar, como será, a questão da falta da previsibilidade. Então, essas famílias negam, muitas vezes elas falam, e aí eu vou usar várias vezes relatos das mães, de pais, de familiares, de cuidadores, que falam, não, esse médico não sabe, eu vou procurar outro profissional, eu preciso procurar uma outra opinião. Muitas vezes duvidam, questionam, desacreditam, mas a gente sabe que é por um momento mesmo de defesa, de autodefesa. Após esse momento de negação, a gente percebe que vem a raiva. A raiva, inclusive, a raiva de Deus, do divino, do universo, das pessoas. E quem vive não é porque a pessoa gostaria de ter essa sensação, são emoções que não são controladas, são emoções que vêm diante do impacto que traz ali junto com o diagnóstico que essas informações trazem. Que muitas vezes esses aspectos, essas emoções, a vivência dessas emoções, quando prolongadas, elas acabam atrapalhando também na questão das iniciativas de tratamento, mas elas são lícitas, elas são legítimas, quando realmente a família vive de fato. Hoje nós inclusive denominamos como luto, porque toda família, quando planeja ter um filho, ou mesmo que ele não seja planejado, ela vai criando ali expectativas em cima dessa criança. E a gente sabe que algumas síndromes, algumas deficiências, elas podem ser detectadas já no pré-natal. E quando isso acontece, a família, de certa forma, tem um preparo, ela se prepara para receber aquela criança. Mas com a questão do autismo, por ser um diagnóstico completamente clínico, hoje nós não temos um exame que verifique essa possibilidade de ser ou não, estar ou não dentro do espectro. Quando isso acontece, a gente sabe que essas famílias reagem, e como eu já mencionei, de forma muito legítima a esse diagnóstico, a esse olhar médico, esse olhar que vem dando uma condição. Na verdade, não é dando, é confirmando uma condição do neurodesenvolvimento da criança. E aí, depois da raiva, né, vem a culpa, principalmente depois da informação que a questão do autismo está diretamente ligada, né? Hoje a gente sabe que cerca de 83% é ligada à questão genética.
Então, a gente escuta das famílias, inclusive, um procurar de um culpado, né? Quem estaria levando aquele gene que contribuiu para essa formação da criança dentro do espectro. E é muito interessante que, ouvindo algumas famílias, muitos relatos de divórcio, de separação, giram muito em torno desse momento, que é quando as famílias têm, inclusive, esse sentimento de culpa, de carregar essa culpa também em relação a essa questão do neurodesenvolvimento relacionada ao filho. Então, seguindo, né, dessas emoções, dessas reações das famílias, a gente pode mencionar a questão do pensamento mágico. Como vem a ser esse pensamento mágico, né? Depois de todo aquele processo de negação, processo de culpa, vem o pensamento que toma parte do ser ali, uma questão menos racional, trazendo inclusive aquela sensação de que tudo vai dar certo. A gente costuma dizer que tem um pouco de ligação com a romantização desse momento, a romantização desse novo aspecto a ser vivido, dessa nova condição a ser vivida, que seria, no caso, a romantização do autismo. Eu recebi uma criança especial, uma criança que, porque assim foi uma determinação divina. Muitas nomenclaturas, muitos chamamentos também têm relação com essa fase da romantização. Não que a gente esteja aqui dizendo que não, é uma condição que vai fadar a criança ao fracasso, nada disso, mas é um profissional, como família, como cuidador, a gente precisa atuar de forma muito racional em relação aos cuidados que essa criança requer, as condições que serão necessárias para que ela tenha qualidade de vida. Depende, sim, de quem cuida da criança, de quem fica com a criança, de busca de intervenções assertivas para garantir o desenvolvimento dessa criança, desse indivíduo que se encontra dentro do espectro do autismo. Logo em seguida, a vivência desse pensamento mágico, a gente percebe que a questão da aceitação chega muito próxima a esse momento, até porque as famílias começam a socializar informações, começam a entender que elas têm papel fundamental no desenvolvimento dessa criança e que esse desenvolvimento não vem de forma que não seja por meio de uma busca de ajuda, busca da questão relacionada aos profissionais que vão atender essa criança. Então começa a se ter uma aceitação. E é na aceitação que a gente percebe, inclusive, que é como se fosse o despertar das famílias para essa questão. Então, é quando se começa a traçar, inclusive, os planos futuros para aquela criança, como ela será atendida, em que escola, como essa criança vai chegar. Começam a ter, inclusive, os pensamentos em relação ao futuro, que as famílias relatam muito nessa parte da aceitação, que é quando elas começam a se relacionar com outras famílias que também vivem algo muito próximo, e algo em comum, que é a questão do diagnóstico. Apesar de ser um espectro, a questão do diagnóstico, ela passa a ser socializada ali entre as famílias. E em seguida vem essa parte que a gente tem hoje muito forte, que é comprar a causa. As famílias compram a causa do autismo, e elas começam a estudar muito a respeito, elas começam a estudar os melhores profissionais, os melhores atendimentos, como essa minha criança vai poder ter um tratamento digno, um tratamento que promova o desenvolvimento dela. E a gente percebe que hoje a gente tem, se a gente for buscar nas redes sociais, em grupos de apoio, a gente tem inclusive mães, pais, familiares que já são ativistas, né? Buscam cada vez mais, inclusive, promover ações de
visualização, de enriquecimento, de formação, todas dentro e relacionada ao tema do autismo. Então a gente percebe que logo em seguida a aceitação, e quando vem essa compra da causa, esse comprar da causa da vida deles, porque a vida do filho, do parente, de alguém conhecido que eles amam muito, e aí a gente percebe que tem sim uma busca maior para entender um pouco mais, não entender aquele ser que está no mundo à parte, muito pelo contrário, não existe um mundo à parte, existe o mesmo mundo, e dentro desse mundo, essa criança, esse indivíduo, eles merecem e possuem os mesmos direitos que qualquer outro ser. Então, eu não posso deixar de falar, como eu já comecei a falar um pouquinho, sobre a resiliência. A família começa a se adaptar a esse diagnóstico, não tendo esse diagnóstico como algo determinante, muito pelo contrário, já entendendo inclusive que esse diagnóstico é um ponto de partida. As famílias que ainda têm essa dificuldade de entender, de compreender que ali é um momento que foram registradas informações, mas que não são limitações para os filhos, para os familiares, para o indivíduo dentro do espectro. As famílias começam a ter resiliência, e a resiliência é relacionada ao próprio contexto, a se adaptar ao próprio contexto, ao que está próximo do que elas vivem. Porque não existe hoje assim, vou me adaptar para conviver com o autista. Cada autista é diferente um do outro. Mesmo dentro do espectro, cada um pode apresentar uma forma de neurodesenvolvimento muito diferenciada, por isso que é um espectro, porque a gente não tem hoje como mensurar características dos autistas de forma muito igual, então a gente precisa sim, e é quando surge essa questão da resiliência, as famílias começam a se adaptar às pessoas que convivem, buscam a questão da escola, a escola que mais promove aquilo que elas esperam, as terapias, e assim tem sido dentro dos relatos das famílias que eu convivo e tenho atendido durante todos esses anos. Então, pessoal, eu espero ter colaborado, ter trazido um pouco da minha experiência, e se você gostou desse conteúdo, deixa nos comentários, fala aqui um pouquinho comigo, se inscreve no meu canal e compartilha esse vídeo. E a gente se encontra já já num próximo vídeo também muito interessante. Tchau, tchau!